Excelentíssimo Sr. Ministro das Finanças, magnífico Reitor da Universidade do Porto, Excelentíssimo Sr. Administrador do Banco Santander, Excelentíssimos Srs. Presidentes do Conselho de Representantes do Conselho Pedagógico e da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto, Excelentíssimos Srs. Vice-Reitores, Pró-Reitores, Curadores e membros do Conselho Geral da Universidade do Porto presentes, Excelentíssimos Srs. Diretores das faculdades aqui presentes, Excelentíssimo Sr. Administrador da Universidade do Porto, caros convidados, caros estudantes, caros colegas e colaboradores, minhas senhoras e meus senhores. Quero começar por agradecer a presença de todos. Permitam-me agradecer em particular a presença do Sr. Ministro das Finanças. É a primeira vez que o Sr. Ministro se desloca à nossa faculdade e à Universidade, o que é para nós motivo de grande regozijo. Sr. Ministro, muito obrigado pela sua imediata disponibilidade para connosco partilhar e encerrar este ambicioso ciclo de conferências que organizamos. Agradeço também ao Sr. Reitor mais uma presença na faculdade. Agradeço ainda ao Banco Santander, na presença do seu administrador, Sr. Dr. Luís Bento dos Santos, instituição que, entre outras, apoiou o ciclo de conferências que hoje encerramos. É muito bom ver na FEP, mais uma vez, tantos e ilustres convidados e tantos amigos, sejam do meio académico, como de empresas e outras instituições. Uma palavra especial para os ex-ministros das Finanças que participaram neste ciclo de conferências e que hoje aqui connosco temos o Dr. Miguel Beleza, também de reconhecimento. Uma palavra para a presença da equipa reitoral, para a presença da Sra. Presidente do Instituto Politécnico do Porto e, em particular, uma palavra de amizade e reconhecimento para os meus colegas diretores de faculdades aqui presentes. E o diretor do SASUP, que também está presente. Sr. Diretor da Faculdade de Ciências, Sr. Diretor da Faculdade de Direito, Sr. Diretor da Faculdade de Representante da Faculdade de Desporto, Sr. Diretor da Faculdade de Engenharia, Sra. Diretora da Faculdade de Letras, Sr. Diretor da Faculdade de Farmácia, Sr. Representante do Diretor da Faculdade de Medicina Dentária, Sr. Diretor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. A vossa presença tem um significado muito especial para nós. Pretendo ainda saudar os nossos estudantes, que são o centro do nosso trabalho, a presença do Presidente e Vice-Presidente da FAP também aqui, os membros dos órgãos de gestão da faculdade e os colaboradores docentes e não docentes. Manifesto um enorme apreço e pelo empenho e entusiasmo com que todos se dedicam ao desenvolvimento da FEP. Uma referência especial para os meus colegas do Conselho Executivo, para aqueles que desempenham cargos de gestão na faculdade, para os membros externos dos órgãos da FEP e para os alumni que connosco têm trabalhado na implementação do plano estratégico da faculdade. O trabalho que, em conjunto, temos desenvolvido tem sido uma experiência muito enriquecedora. Por fim, uma referência ainda para os empresários, gestores e economistas, mais uma vez aqui presentes, e que são o melhor exemplo da mudança e da abertura ao exterior que se deu nesta escola. A presença de todos vós é para nós muito importante. O objetivo do Dia da FEP é celebrar o que melhor se fez na faculdade durante o ano letivo. O evento Mostra a FEP apresentou durante toda a tarde as várias atividades da faculdade desenvolvidas durante o ano letivo. Para isso, integramos numa única exposição todos os organismos da faculdade e dos seus estudantes. Reunimos a Associação de Estudantes, a IESEC, a FEP Junior Consulting, a FEP International Case Team, o FEP Finance Club, o NEV, o FEP First Connection, a Sociedade de Debates da Universidade, o Startup Buzz, o Clube de Empreendedorismo da Universidade, a Associação de Antigos Alunos da FEP, o Grupo de Fados e Guitarradas, as turnas, os grupos corais e espero não me estar a esquecer de nenhum organismo. A mostra apresentou ainda o trabalho dos nossos estudantes que disputaram a final da Competição Mundial de Casos, os principais trabalhos de investigação da FEP e muitas teses de mestrado e doutoramento concluídas durante o ano. É ainda neste dia que atribuímos os prémios do ano letivo. Este ano, este evento tem a felicidade de coincidir
com o encerramento do notável ciclo de conferências que organizámos entre fevereiro e maio na faculdade. Estamos muito satisfeitos, pois tratou-se de um debate inédito e pertinente num momento tão difícil para o país. Quase todos os ex-ministros das Finanças de Portugal dos últimos 38 anos apresentaram aqui as suas ideias e divergências sobre como o país chegou à situação atual. Ainda que, por vezes, com muita emoção, a distância com que todos olharam para o passado permitiu perceber os principais erros e projetar o futuro. O balanço da discussão foi muito positivo e o diagnóstico da situação do país foi examinado. O ajustamento da economia e a consolidação orçamental em curso, liderada pelo Sr. Ministro das Finanças, eram inadiáveis. Percebemos que o modelo do Estado Social vigente na Europa na segunda metade do século XX, que foi desenhado num pressuposto macroeconómico de crescimento, está em causa e não é sustentável na sua forma atual. A evolução demográfica trouxe o envelhecimento da população e o aumento da esperança de vida aumentou as necessidades ao nível dos cuidados de saúde. A expansão das funções do Estado, junto com alguns erros significativos de política macroeconómica, suscitaram o aumento da despesa e da dívida pública, colocando em causa a sustentabilidade das contas públicas e vários direitos adquiridos. A descida das taxas de juros, ocorrida no contexto da participação no projeto da moeda única, junto com sinais errados dados aos agentes económicos, conduziram a um excessivo recurso ao crédito, em particular ao consumo e à habitação, penalizando a poupança, a qual atingiu os valores mais baixos de há dezenas de anos. Concluímos também que o ajustamento atual, sem uma reforma global do regime que inclua o sistema político, a justiça, a organização e a administração do território, será inconsequente. Percebemos ainda que se justifica e é necessário coordenar mais estreitamente as políticas dos países europeus. De facto, a política orçamental é uma questão de interesse comum e não de cada país isolado, pelo que se justifica uma estratégia económica e orçamental coordenada entre os diferentes países da União. Todos nós em Portugal temos culpas na situação atual. Na Universidade do Porto estamos seriamente comprometidos com a contenção orçamental e o equilíbrio das finanças públicas portuguesas. Contudo, não podemos deixar de referir que este ajustamento é muito doloroso. E é, para nós, particularmente muito doloroso, porque aqui na Universidade e na Faculdade de Economia temos sido eficientes na gestão. As receitas próprias da Faculdade representam já 38% dos nossos proveitos, o que mostra que deixámos de viver unicamente do Orçamento do Estado. Os dados mais recentes mostram que estamos a fazer mais e melhor do que no passado, aliás, como a situação do país o exige. Temos todos que fazer mais com muito menos. Temos que ser criativos e obter ganhos de eficiência. Temos ainda que encontrar forma de aumentar as receitas sob pena das novas condições restritivas condicionarem o desenvolvimento da nossa escola. Em particular, temos necessidade de continuar a desenvolver a internacionalização para potenciar o desenvolvimento de carreiras internacionais, a exposição de oportunidades de empregabilidade dos nossos estudantes e desenvolver políticas que fomentem a investigação. Gostaria de aproveitar este dia especial para a Faculdade para sublinhar alguns aspectos importantes da estratégia de mudança que iniciámos na FEP, voltada para a modernização e afirmação da Faculdade no contexto internacional. Em menos de 2 anos, concretizámos uma série de reformas que consideramos essenciais para a adaptação da escola às novas exigências do ensino superior na área da economia e da gestão, cada vez mais competitivo e internacionalizado. Refiro alguns dos resultados da nova dinâmica que tem reforçado o prestígio da FEP e que nos torna mais atrativos. Reformamos e racionalizamos a oferta da faculdade, questão que assumiu maior prioridade, dadas as restrições orçamentais. Em setembro, já vão entrar em vigor os novos planos de estudos das licenciaturas em Economia e em Gestão,
mais adaptados a Bolonha e articulados com os novos mestrados de continuidade da FEP, os mestrados em Economia e em Gestão. Introduzimos novos conteúdos curriculares relacionados com as soft skills e inovamos ao organizar a oferta de mestrado, distinguindo os mestrados de continuidade, que se dirigem preferencialmente a recém-licenciados das áreas da Economia e da Gestão, dos mestrados de banda larga e especializados em áreas específicas e que se dirigem a licenciados das mais diversas áreas com e sem experiência profissional. Esta reorganização é uma inovação no país na estrutura da oferta da nossa área. Consideramos o desenvolvimento da pós-graduação na FEP uma excelente oportunidade, um grande desafio e uma obrigação. Atualmente, mais de 60% dos novos estudantes da faculdade são de pós-graduação, o que mostra que somos cada vez mais procurados não só para as licenciaturas, mas fundamentalmente para as pós-graduações. As candidaturas aos nossos programas de pós-graduação terminaram esta semana e evidenciam, uma vez mais, essa tendência. Tivemos quase 1.500 candidaturas, o que é um número muito interessante em qualquer escola internacional. Os mestrados na área da Economia e da Gestão estão a ter um grande desenvolvimento e a ser procurados por estudantes de todas as áreas de formação do primeiro ciclo, sem exceção. Esta tendência não é um fenómeno português, mas internacional. Os dados da GMAC são muito claros. As candidaturas aos mestrados da nossa área registram taxas de crescimento superiores a 100%, por contraposição aos MBAs, que são um produto em forte declínio. Com exceção da China, onde a procura de MBAs ainda cresce, nos países mais desenvolvidos, em particular na Europa e nos Estados Unidos da América, registra-se uma queda muito forte na sua procura. Esta dinâmica representa para a Faculdade de Economia da Universidade do Porto e para a própria Universidade uma oportunidade única, que estamos a explorar com vista a desenvolver e consolidar a nossa posição como uma escola internacional de pós-graduação em Economia e em Gestão. Para isso, foi indispensável diferenciarmos na nossa oferta, como referi antes, os mestrados de continuidade dos mestrados especializados e de banda larga. Foi ainda fundamental termos desenvolvido um mestrado internacional que entra em vigor já em setembro e que oferece a possibilidade de dupla titulação com a Euromed Management de Marselha, uma das escolas europeias mais reputadas na área da gestão, de acordo com a classificação do ranking do Financial Times. Estamos a fazer uma aposta clara na formação em inglês, apesar de não pretendermos oferecer todos os programas em língua inglesa. Aumentámos o número de disciplinas lecionadas em inglês de 19 para 66, o que mais do que triplica a oferta em língua inglesa na escola, e criámos condições para oferecer já no próximo ano letivo, em 2012-2013, a lecionação integral em inglês de 2 mestrados, o Master in Finance e o Master in Management. Com eles, poderemos disputar os melhores estudantes, agora também a nível internacional. A recente aprovação destes cursos pela Agência Nacional de Acreditação do Ensino Superior, bem como os comentários tão elogiosos a esses programas, constituem excelentes notícias para a FEP e para a Universidade do Porto, dado que acreditamos que em muito pouco tempo as designações MIM e MIF, pelas quais são conhecidos no estrangeiro os Masters in Finance e os Masters in Management, passarão a fazer parte do vocabulário comum de quem pretende formação avançada na nossa área. Consideramos ainda a investigação, nomeadamente a investigação aplicada, outra das nossas prioridades. Neste momento, através do ESFEP, a Unidade de Estudos e Sondagens da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, estamos a realizar vários estudos estratégicos para o país, seja sobre a sua organização administrativa, as políticas de emprego, a saúde ou a cultura. Consideramos a ligação da investigação com o ensino, com a prestação de serviços e com as outras atividades da FEP
particularmente importante, o que é consistente com a estratégia da Universidade do Porto e afirmará a FEP como escola de investigação. Dispomos de centros de investigação muito bem classificados pela FCT e realizamos formação para executivos através da Business School da Universidade, o que consideramos essencial para estarmos em toda a fileira da nossa área e cumprirmos a missão da FEP. Como se sabe, a Faculdade de Economia é determinante para que a Universidade do Porto possa ter uma Business School forte. Por isso, desde que assumimos a liderança da Faculdade de Economia, que defendemos a articulação entre a FEP e a EGP. Torna-se necessário e urgente encontrar um modelo de gestão equilibrado que permita desenvolver uma relação de confiança. O melhor exemplo disso é a acreditação internacional, que é um dos maiores desafios da Universidade na nossa área de intervenção e que só será possível conjugando ou mesmo consolidando os esforços que todos, em conjunto e não em separado, devem fazer. Como se sabe, sempre consideramos a abertura da escola ao meio exterior determinante para a afirmação e desenvolvimento da Faculdade de Economia e da Universidade do Porto. Por isso, nestes últimos 2 anos, desenvolvemos uma rede muito estreita com os alumni, com as empresas e os empregadores em geral. Constituímos uma task force composta por colaboradores docentes e não docentes e por alumni para o apoio ao Conselho Executivo na execução das prioridades estratégicas. A constituição da Task Force, com estas características, é uma inovação no meio académico e evidencia uma nova forma de refletir e atuar, o que marca a nova relação da FEP com o exterior, nomeadamente com os alumni e com muitas empresas e outras instituições. São várias as pessoas de fora do meio académico que, connosco, estão a trabalhar para desenvolver a Faculdade de Economia do Porto. Acreditamos numa parceria com os alumni e com as empresas em que a relação seja isso mesmo, de parceria. A Universidade deve fazer aquilo que sabe e que tem a obrigação de fazer, que é formar e desenvolver os quadros das empresas e de outras instituições, através da formação e da investigação, que deve ter capacidade e obrigação de produzir. Todos, juntos, em colaboração, poderemos buscar a excelência. Todavia, nunca poderemos aceitar uma relação que subjugue ou subestime o papel da universidade, seja aqui, em qualquer instituto ou unidade de investigação relacionada com a nossa escola. Desenvolvemos também múltiplas iniciativas que têm projetado a faculdade e a universidade e que vale a pena destacar algumas pela sua importância. Consolidamos as iniciativas do Prémio Carreira e da Pool de Talentos e multiplicamos a participação de docentes e estudantes nos meios de comunicação social, o que são exemplos da maior visibilidade da Faculdade de Economia do Porto. Temos ainda uma postura de permanente diálogo com a reitoria e as demais faculdades da Universidade, apresentando projetos e ideias que contribuam de forma ativa para o desenvolvimento da Universidade do Porto. Nesse âmbito, em colaboração com as faculdades localizadas no campo da Asprela, propusemos a dinamização da requalificação paisagística deste campus e, em particular, do espaço entre a Faculdade de Economia e a Faculdade de Engenharia, utilizando as verbas disponibilizadas pelo Banco Santander à Universidade do Porto. Por isso, Sr. Dr. Luís Bento Santos, em nome da Faculdade de Economia, agradeço ao Banco Santander a oportunidade que nos deu. Consideramos de grande valor o impacto que este projeto pode vir a ter, tanto sobre o campus, como mesmo sobre a cidade do Porto. A introdução de zonas verdes no campus da Asprela é essencial para se caminhar para um campus da Universidade do Porto de qualidade internacional, potenciando a atração de estudantes, professores e investigadores. Uma nota final sobre a relação que temos desenvolvido com as outras unidades orgânicas da Universidade. Passámos a fazer parte do Conselho Geral do INESC, juntando-nos às faculdades de Engenharia e de Ciências e, em conjunto com as faculdades de Direito, Letras e Psicologia e Ciências da Educação, preparámos e planeámos um ciclo de conferências sobre a governação da Universidade, questão que, como se sabe, estará em breve em discussão entre nós. Minhas senhoras e meus senhores, este ano letivo
exigiu muito trabalho e muitas energias de todos nós. Apesar do momento difícil e do contexto depressivo e muito restritivo em que vivemos, tivemos e temos uma perspectiva muito positiva sobre o nosso futuro. Estamos certos que é absolutamente essencial a consolidação e o desenvolvimento da posição da Universidade do Porto no quadro nacional e internacional. A missão da FEP é decisiva para se cumprir a missão da Universidade do Porto na nossa área de intervenção, a economia e a gestão. Para isso, é imprescindível continuar a reforçar os laços com o exterior e manter uma postura permanente de diálogo com a reitoria e as demais unidades orgânicas da Universidade num tempo de constante mudança, para o qual queremos contribuir de forma ativa. O balanço deste ano letivo é, pois, claramente positivo e motivador. Quero, por isso, agradecer a todos os que contribuíram para os resultados deste ano letivo e continuemos, então, a criar valor para a FEP, para a Universidade e para o país. Muito obrigado.